Se você encontrou o livro do Gênesis, livro dos começos, dos princípios, capítulo de número 41, versículo 37, diga aleluia. Vamos ler juntos, vamos lá. Vamos pela tradução do telão, para que a gente possa ler junto, depois a gente compartilha dividindo, ok? Vamos lá, 1, 2, 3. Esta palavra foi boa aos olhos e aos olhos de todos os seus. Olha o 38. E disse Faraó a seus: acharíamos em que haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus... Mais uma vez, volta lá, vamos lá. Pois que Deus te fez tudo isto. Olhe para o seu irmão e diga para ele: Deus vai te fazer saber. Uou, uou. Olha só, e ninguém há tão entendido e sábio como... É o destaque de Deus. Diga para quem está perto de você aí: Deus vai destacar você. Oh, tem destaque de Deus aí, meu irmão. 40, olha só o que diz o verso 40, meu Deus. Aleluia, verso 40. Tu estarás sobre a minha, e por tua boca se todo o meu, somente no trono eu serei o quê? Só 3 entenderam? Deus engrandeceu José. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Sonhe, porque eu engrandecerei o seu nome. Orebachébia. Não é ambição mundana, não é orgulho, não é espírito de grandeza, é fé. Porque Deus será glorificado através do seu nome. Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos e diga: Senhor, me revela na sua palavra, pois eu creio que ela é profecia revelada para a minha vida. Revela-me, Senhor, em nome de Jesus. Quem pode dizer um bem forte amém? Tome o teu assento adorando este Deus, que esta noite revelar-nos-á na sua palavra. Todos nós conhecemos o processo que José passou. Todos nós conhecemos toda a humilhação, né? A cisterna, o buraco em que ele foi jogado pelos seus próprios irmãos. Primeiro a inveja, ciúme, nós até estudamos hoje sobre isso. Se você quiser conhecer um pouquinho, ou Patrick e Roberto EBD, o Jogo da Velha, Patrick e Roberto EBD, você vai encontrar a aula de número 3, nós vamos falar sobre isso. A 1 e a 2 é o resumo do que eu vou transmitir para você hoje aqui. Mas a aula de número 3 você vai encontrar mais detalhes sobre o ciúme e os dois grupos de manifestação do ciúme. Existe o primeiro grupo e o segundo. O ciúme ele tem várias ramificações, várias formas de se manifestar. O primeiro grupo, ou a primeira forma de manifestação do ciúme é a forma original, que é a forma produtiva que te impulsiona. A segunda forma é a forma destrutiva, que é fruto do pecado, que gera outros pecados, e a família de José sofreu este pecado do ciúme, quando a inveja vem e começa a transformar o outro não como referência. O ciúme produtivo, ele faz com que o outro se torne referência para você. Agora, o ciúme destrutivo, ele torna o outro como teu inimigo, como teu algoz, e aí cria aquela loucura que a família de José foi vítima dela. Por isso seus irmãos os lançaram na cisterna, desejaram a sua morte, inventaram a sua morte. Escute bem, foi levado, vendido, foi humilhado, teve uma oportunidade de ser alguém na casa de Potifar. De repente, a sem vergonha da esposa de Potifar deu em cima dele, ele fugiu, todos nós já sabemos, criou uma acusação falsa contra ele, vai preso. E lá na prisão, diga comigo, lá na prisão, num dos piores momentos de José, escute bem, Deus fala com ele.
Deus não dá sonhos a José no palácio. Diga comigo, Deus não deu sonhos no palácio. Deus deu sonho na prisão. Alguém aqui já entendeu? Beramachébia. Sabe quando a gente pensa que não tem mais jeito? Sabe quando a gente pensa que não tem como sair? Sabe quando a gente sabe que a gente é inocente, que a gente não tem culpa no cartório? Mas a acusação, o peso da acusação é maior do que você. O peso das grades da prisão são mais fortes do que você. E você não tem outra alternativa do que dizer: só o Senhor para me tirar daqui. Quando nos encontramos numa situação como essa, que reconhecemos que só o Senhor para nos tirar daqui, aí começa um tempo de revelação de Deus para você. Enquanto você vê a oportunidade de dar um jeito, de resolver, de dar um jeitinho brasileiro, Deus não se revela para você. Agora, quando todas as suas possibilidades se limitam e você vê que você não tem outra saída senão a se render e dizer: Senhor, só o Senhor me tira dessa. Oh, se prepare, porque é nessa hora que Deus vai te dar sonhos. O Senhor está me dizendo aqui através desta palavra: tem alguém aqui esta noite que é só Deus para te tirar dessa. É como uma prisão, é como José dentro da cadeia. E o que me chama a atenção é que Deus não nos deixa preso sozinho. Deus não nos deixa preso. Sempre vai colocar alguém do seu lado para dizer: ih, rapaz, eu também estou na prova igual você. Meu Deus, você está na luta? Meu Deus, eu estou na guerra. Você está frito? Eu estou assado. Aí começa a comparação. E muitos destes são portas que Deus colocou no teu caminho que você nem percebeu ainda. Por isso, quando você estiver numa situação delicada, abra os teus ouvidos, seja complacente, seja generoso, tenha compaixão do outro também. Porque quando você para ouvir o outro, você pode estar ouvindo Deus falar com você. Porque José conversa com o padeiro, estava preso igual a ele. José conversa com outro que era copeiro, estava preso com ele. E de repente Deus dá sonhos, Deus revela o futuro dos dois. Deus agora dá tradução para José, e José diz: ó, você não tem jeito não, ó. Agora Deus vai te dar uma segunda chance. E quando você estiver diante de Faraó, não se esqueça, fala, testemunha do que Deus faz através da minha vida. Sabe o que eu aprendo com José? José não perdia oportunidade. Diga comigo, José não perdia oportunidade. Primeira característica do sonhador. Sonhador profético, não é de barriga cheia não. Aquele que crê que Deus te deu sonhos para realizar. Ele não perde o quê? Oportunidade. Ele não perde o quê? Oportunidade. José era convicto do que ele tinha. Dá para você entender? Quando José diz para o copeiro: olha, Deus vai te colocar do lado do rei de novo. Quando você estiver do lado daquela autoridade que tem a chave para me tirar daqui, fala que Deus me usa, que eu não sou um vaso escolhido por Deus para morrer dentro de uma prisão. Deus me deu asas proféticas para eu voar sobre esta nação, sobre este império, sobre este reino. O que Deus me deu não cabe dentro de uma cadeia. Sabe o que eu percebo profeticamente? É que José estava na prisão, mas ele não se sentia. Anotou isso aí? José estava na prisão, mas ele não se sentia. Por quê? Por quê? Diga comigo. Porque ele passou pela cisterna. Tenta sair de um buraco para você ver. Você entendeu? Muitas vezes a gente reclama do buraco que Deus permitiu alguém nos jogar, mas é necessário, porque é nesse buraco que você vai falar com Deus. Quem já entrou no buraco? Quem já entrou? Eu já entrei no buraco, literalmente buraco. Quanto mais fundo, mais eco ele dá. Eu. Quanto mais raso, eu.
Quanto mais raso, mais seco o som. Quanto mais fundo, mais multiplicado fica a sua voz. Deu para entender? Não, vou retraduzir. Quando a cova é funda, não tem muito efeito. Efeito na voz, na vida também. Quanto mais profundo, mais efeito tem. Deu para entender? A sua fé é multiplicada, sua voz é multiplicada. Isso é profético que eu estou falando. O Senhor está dizendo para alguém: não reclame. Se você está na fase do buraco, continue crendo, porque Deus está te preparando para você ter experiência. Você precisa ter experiência com Deus, porque quando você estiver na prisão como José estava, ele sabia que ali não era o destino dele. Sabe, quando eu vejo alguém chorando, revoltado por causa de um problema, querendo desistir, chutar o pau da barraca, abandonar tudo, entregar os cargos, sair da igreja, abandonar, fica procurando oportunidades. Sabe o que eu vejo? Eu vejo alguém que ainda não experimentou a cisterna, a venda, a entrega, as correntes nas mãos, uma carroça de escravo, uma viagem terrível, um balcão de venda da feira do Egito. Não enfrentou a humilhação da mulher de Faraó, porque quando chegar no momento de Deus te honrar, não vai ser de vez, vai ter que passar pela prisão. Primeiro Deus quebra o seu orgulho, primeiro Deus quebra a sua altivez, primeiro Deus quebra a tua autossuficiência, primeiro Deus te quebra todinho, para quando chegar lá você dizer: eu não passei isso tudo para morrer aqui. Eu não passei, enfrentei tudo isso e Deus me manteve vivo para eu terminar a minha história aqui. Deus tem algo maior. Eu tenho sonhos de infância que não foram sonhos meus, foram sonhos de Deus. Quando eu tinha 15 para 17 anos, o Senhor falou comigo. E se eu passei por tudo isso, eu sei que Deus tem algo para fazer na minha vida. Pergunte aí quem está perto de você: você tem sonho? Se você tem sonhos em Deus, é por isso que você está sofrendo. É por isso que Deus está te amassando. Porque quando esses sonhos começarem a se cumprir, meu irmão, vão dizer assim, ó: meu Deus, agora vai pisar em todo mundo, vai humilhar todo mundo, agora vai acabar com todo mundo. Não, Deus te ensinou a amar, Deus te ensinou a perdoar, Deus te ensinou que o segredo da sua sobrevivência está nele, que o segredo de você estar de pé, sendo honrado, é por causa dele. É por isso que eu amo aquele louvor que diz: é por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que... Oh, segura! Já pega o tom aí, já pega, fica na agulha esse aí, hein? Oh, é por causa dele, irmãos. Ei, você acha que José era fácil? José tinha uma herança, irmãos, espiritual pesada. Diga comigo: pesada. Antes de Deus realizar os sonhos que Ele te deu, antes de Deus realizar a promessa, começar a te honrar, primeiro Ele vai quebrar todos os teus, sabe, as tuas ligações espirituais com o teu passado. Primeiro Ele vai quebrar os elos do teu passado. Faz assim um carinho no seu peito para você não ficar muito assustado, porque tem gente que tem um passado bem pesado aí. Quanto mais pesado, mais leve fica na mão de Jesus. Oh, glória! Onde abundou o pecado, está na Bíblia, superabundou a... Escute! Primeiro Deus quebra todos os traços, toda a ligação do passado espiritual de José, da família de José, para depois honrá-lo. Porque se José fosse do buraco para o trono, ele ia humilhar todos os seus irmãos. Pastor, o senhor prova isso? Claro. Quem era o pai de José? Quem era o pai de José? Jacó. Quem era Jacó? Suplantador, enganador. Só para você olhar o nascimento dele, puxando a perna do irmão.
negociou, ficava de olho no que era dos outros, na bênção do irmão. O irmão era primogênito, mas ele ficava de olho na bênção do irmão, tanto que ficou em cima dele até negociar e trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Trocou a bênção pela maldição, porque a promessa de Deus era que o maior serviria ao... Então, por mais que Esaú fosse o primogênito, a bênção de Deus sobre Jacó estaria ali, e Esaú serviria de bênção para Jacó. Mas Jacó preferiu dar o jeitinho brasileiro. Jacó era o famoso precipitado, mas ele aprendeu com quem? Diga comigo, com o pai dele. Porque Jacó, ele era competitivo. Ele via o pai dando apoio para o filho, para o irmão Esaú, e a mãe olhou, não, peraí, deixa eu, vem cá, Jacózinho, vem, você é o meu preferido, fica em casa, deixa Esaú ir lá no mato se lascar todinho, se arranhar todinho, se machucar, você vai ficar aqui, vamos cuidar da casa, você é meu neném, e dividiu a casa. Então José tinha uma herança espiritual de seus pais, de divisão, de reino dividido, e a Bíblia diz que reino dividido não. Essa competitividade estava no DNA de José. Jacó, velho, ele tinha mais 6 filhos com Leia, mas a esposa amada era quem? Raquel. Raquel era estéril. Imagina a humilhação que aquela mulher não passava durante toda a sua vida. De repente Deus lhe dá filho, fica gestante, ela, opa, Deus me engravidou, Deus abriu a minha madre, agora eu vou mostrar para todo mundo que Deus é comigo. Jacó agora é o nosso filho, porque Jacó não escondia de ninguém que a amada dele era Raquel. Aí quando José nasce, Jacó abaixa a guarda e faz a mesma coisa que o seu pai fez. Deu para entender? A mesma coisa que a sua mãe fez, deu para entender? A mãe, ao invés de equilibrar, o pai, ao invés de, não, peraí, Esaú, você é da caça, Jacó, você é das coisas do lar, mas vamos trabalhar em equipe. Não, um puxava para um lado, outro puxava para o outro. Isso aí é uma maldição espiritual na família. O que gera divisão é o quê? É o diabo, irmão. Porque o céu é unido. Quando houve uma divisão no céu, foi por causa de quem? De Lúcifer, Satanás, o diabo. Ele é o criador de divisão. Família dividida é terreno fértil para o diabo. E se não todos aqui, a maioria de nós somos filhos de famílias divididas. Eu não sei você, mas eu sou filho de pais separados. Meu pai não era pastor. Está dando para entender? Eu fui alcançado pela oração da minha mãe, que foi a primeira a encontrar Jesus na sua família, e através da oração dela, quando consagrou todos os seus filhos do altar, enquanto todos diziam que a gente ia ser doidão, família maluca, doida, ela disse, não, na minha casa Deus vai levantar pastores, os meus filhos serão profetas de Deus. Aí as minhas tias, mas todo mundo na família assim, todos os machos da família Rodrigues são assim, safados, sem vergonha, mas esses aqui não, esses aqui eu consagrei ao Senhor, e mamãe quebrou a maldição que existia na nossa família. Nenhum de nós lá em casa nos prostituímos, vivemos vida louca, nada. Todos criados na igreja, músicos, obreiros, e hoje todos obreiros. Tem um outro irmão que é pastor lá em Viana, eu pastor aqui, tem outro irmão que é evangelista. Escute bem, todos obreiros, nunca nos desviamos, nunca fomos para uma boate, nunca bebemos, nunca fumamos, nunca! Por quê? Porque de pequeno mamãe acreditou que quando se tem um sonho revelado por Deus, e você coloca diante de Deus crendo, você passa pela humilhação que mamãe passou, muitas, mas passa crendo, que por causa dele a promessa vai se cumprir. Não parei nem desisti, é por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Levante a sua mão e adore. Dele que eu ainda continuo a lutar, por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá, porque quando Ele vai me ajudar. Ei, xerabacandaraia. Quem tem a mão direita, levante assim. Quem não tem, levanta a esquerda. Sacode esse crente, diga, com licença, mas Deus é com você, continue crendo.
pastor, na minha família não tem jeito. É de pai para filho, de filho para pai. Está repreendido em nome de Jesus. Se na família da irmã Dedê funcionou, na sua vai funcionar também. Pergunta a minha esposa. Quando eu conto para ela como eu era e como a minha família me via no futuro, morto, bandido, maluco, ela fica, eu não acredito. Aí minhas tias falaram com ela, esse aqui, valia nada. Isso aqui, rebelde, blá, 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 blá. Todo mundo achava ia ser traficante, maluco, bandido, tudo. Jesus olhava e morria de rir. Que coisa linda. Aí que o sonho dá mais graça ainda. Cadê José? José morreu. José foi vendido, José agora é escravo. Cadê José? José está esquecido. José acabou, está aqui, pai. E os restos de José, ó, morreu, está aqui, ó. O bicho comeu, acabou. Quanta gente está assim com você, hein? Com a sua história, não é mais o mesmo, acabou, não tem mais jeito, não tem história, não tem ministério, não tem. Deus lá de cima está dizendo, não tem para vocês, mas aqui em cima tem, aqui em cima tem sonhos. Receba aí, José, receba sonho, receba visão, veja seu futuro, veja que eu tenho uma oportunidade para você. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Deus precisava quebrar essa conexão com o passado de José. Porque o pai dele não entendeu, a mãe não entendeu. Que a promessa lá na vida do pai Abraão, o avô, ou bisavô de José, eles faziam parte. Bata no peito e diga, eu faço parte de uma promessa de gente que eu nem conheço. Eu conheci o irmão que evangelizou minha mãe, mas eu não conheci quem evangelizou minha mãe. Deu para entender? Porque a promessa que estava sobre quem ganhou, aquele que ganhou minha mãe, deu para entender? Está multiplicando-se até hoje. Porque Deus usou alguém para falar, através de ti muitos alcançarão a minha presença. Aí o foi lá, pregou para o homem, para o sargento do bombeiro. E foi lá o sargento do bombeiro, pregou para minha mãe. Minha mãe aceitou Jesus no meio da rua. Aí ó, a bênção que foi ministrar sobre o sargento foi, replicou, multiplicou, agora alcançou minha mãe. Aí a bênção que foi sobre a minha mãe alcançou os filhos. Está dando para entender? Que alcançou meu pai, largou o pecado, se tornou diácono da igreja. E Jesus levou ele salvo. A bênção de Deus vai passar de geração em geração. Repita comigo, diga, a bênção de Deus sobre a minha casa vai passar de geração em geração. Agora, me ajuda, irmão, porque tem gente que não está ouvindo direito, não, acho que a caixa não está funcionando. Diga perto dele aí, diga, mas tem que pagar o preço, irmão. Tem que pagar o preço. Você acha o tataravô de José era quem? Diga comigo, Tera ou Terá. Quem era esse cidadão? Milionário, mas pagão. Por quê? Para ser rico na época de Tera ou Terá, na época dos pais de Abraão, tinha que servir ao Estado. Era tipo, estão querendo, eu não vou falar nome aqui porque dá B.O., né, irmão? Complica aí. Mas tipo, estão querendo fazer aqui no nosso país. Que se você servir ao Estado, você tem tudo. Se não servir, você não tem nada. Assim era a Mesopotâmia dessa época de Abraão. Da época de Tera. A Mesopotâmia é o berço da civilização humana. Da língua, da literatura, da escrita, da fala, dos negócios, dos números, da astrologia. Eles contavam os dias da semana pelas estrelas, pelos astros. Está dando para entender? Cada dia tinha o nome de um Deus. E o Deus mais famoso é o Deus Namna. Quem lembra? Namnamene, que a cuca vai. Não toca não, irmão. Papai foi na roça. E mamãe? Quem está cuidando de você? Teu pai foi na roça. Tua mãe foi trabalhar. Meu Deus, o neném está com quem?
com Nana, com Deus Lua, e você nem percebeu. De onde veio essa miséria? Desculpa a expressão bem rasteira e nordestina. Eu descobri que eu tenho um pé lá em Pernambuco, irmão. Glória. Meu bisavô era lá dos Pernambuco. Escute, de onde veio essa miséria? Lá de trás, da Mesopotâmia. Olha, estamos em 2023 e ainda se canta ao Deus Nana, ao Deus Lua. Porque Naná é o quê? É dormir de dia ou de noite? De noite, é um canto noturno. E qual é o símbolo da noite? A lua. Você está entendendo o que eu estou falando? O negócio é tão forte, essa herança espiritual é tão forte que a gente nem percebe. Já inseriram na nossa cultura. Pastor, tem nada a ver. Tem um corinho que diz assim, ó, tem nada a ver. Isso é normal. Esta coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver. Isso é normal. Esta coisinha que faz crente. Vai nessa não, meu irmão. Porque a Mesopotâmia, ó, lembra Nimrod, que pô, pois é, vamos lá, voltando. Segundo, você pode estudar isso na história. Você vai ver da humanidade, das civilizações. Olha a história da Mesopotâmia. Quem adorasse aos deuses pagãos da região, aquela região lá, toda aquela região ali, que hoje é o Iraque, Turquia, toda aquela região ali, escute bem, na época de Tera, tinha que adorar os deuses pagãos, aí você tinha benefícios. Por isso que o pai de Abraão era pagão. Quando Deus se revela para Abraão e diz assim, o que eu tenho para você é diferente de todos, pague o preço. Qual foi o preço que ele pede? Sai da sua terra, porque esta terra aí para prosperar tem que ser pagão, tem que adorar outros deuses, tem que andar segundo os homens. Você não vai andar segundo os homens, você vai andar segundo Deus. Segundo, sai do meio da tua, porque vão ficar te enchendo a paciência. Quem vai falar no teu ouvido sou eu. Quem tem sonho aí? Eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Para de ouvir parente, ouve Deus. Para de ouvir amigos, amigas, ouça Deus. Vai para a oração, peça conselho a Deus, peça direcionamento a Deus, porque é Ele que te deu o sonho, Ele sabe onde vai te levar. Terceiro, ele fala, sai da casa de teu, porque tudo era consagrado a demônios. Tudo Tera fala, não, você tem que fazer aqui porque vamos adorar tal Deus. Não, agora Abraão, cada passo vai ser uma revelação. Abraão sai, por isso que é o pai na fé, que ele abriu mão de tudo para acreditar no que ninguém acredita. Quando Abraão sai, vem Sara, nós já conhecemos a história. Sara não tem paciência para esperar a promessa, tem um jeitinho, vem Agar, aí dá um jeitinho que ela traz o problema para dentro de casa. Ela traz o problema para onde? Aí a serva agora que era escrava virou dona agora. Aí gera um menino, Ismael. Daqui um pouco Deus cumpre a promessa, vem Isaac. Aí começa aquela contenda, Ismael e Isaac. Judeus e palestinos até hoje, faixa de Gaza, até hoje não se entenderam, porque não esperaram a promessa de Deus. Família de José, dividido, 2 irmãos, mães diferentes, mas eram irmãos, brigando entre si. Isaac vai casa com Rebeca. Tem Jacó e Esaú. Qual é o resultado na casa dele? O mesmo da casa de seu pai. 2 irmãos divididos, Esaú e Jacó. Jacó agora casa com Raquel. Tem outras esposas, filhos. O que acontece com José? Separa, começa a adotar José, os outros, dá uma túnica para José que ninguém tinha. Na época as túnicas eram de 2 cores, a de José tinha mais de 2, chamou muita atenção. E eles mesmos, os pais, dividiram a família. Havia uma maldição de intriga, de contenda, de divisão, de problema, de bagunça. Quando chega em José, Deus diz assim, vou tirar você do meio desse povo. Uau! Só 2 entenderam. Deus está te dizendo, estou mudando o teu cativeiro hoje. Para quebrar a maldição que veio lá de trás. A partir de você vai ser tudo diferente. Diga comigo, tudo diferente. O texto que nós lemos, Faraó diz, quem é este jovem? Vamos chamá-lo de Pisontonfonse. Pisontonfonse quer dizer aquele que conhece os mistérios dos deuses. Quantos estão aqui preparados para viver o seu sonho? Você tem sonho? O Senhor está dizendo, se prepare. Todo este processo que eu estou permitindo na sua vida é para você aprender
que o teu passado não vale mais nada, não vale mais nada, foi só para quebrar teu orgulho, porque você era filhinho do papai, José era filhinho do papai, não é protegido e tal, agora estava em terra estranha, no meio de povo estranho, não tinha ninguém da sua família para protegê-lo, só aquele que lhe chamou. Bata no peito e diga: obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de mim. Xerabacandaraia. Sabe o que o Senhor está me dizendo? Hoje Ele começa uma história nova na sua vida. Esquece a história do seu pai, esquece a história da sua mãe. Agora é a sua história, José. Não vai ter nada a ver com a história da tua família. Porque José começa no meio de um povo que ele não conhecia, num ambiente que ele nunca imaginou que estaria, mas é lá. Deus usa a maior autoridade daquele povo para olhar para ele e dizer: você é um sol que vai brilhar. Você vai refletir a glória de Deus sobre o nosso povo. E todas as estrelas da terra se encurvarão a você. Porque depois de mim, José, não haverá ninguém mais poderoso do que você. Ei, segura essa para a gente fechar. Deus não usa um profeta, Deus não usa um pastor, Deus não usa um anjo para honrar José. Deus usa um pagão, um ímpio. E de onde veio a maldição na família de José? Dos pagãos. Entendeu? Pegou? De onde veio a fonte da maldição, Deus limpou e fez fonte de bênção. Entendeu? A fonte da maldição, Deus transformou em fonte de bênção. A mesma fonte do paganismo que trouxe a maldição para a família, Deus levanta José e cura esta fonte. Diz: não, a partir de hoje nós vamos adorar teu Deus, José, porque o teu Deus revela o profundo e o escondido. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. É por causa desse Deus que estamos aqui. Oh, Ele realiza sonhos. Dele que